Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, meus queridos, amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo. Mais uma vez, sejam vocês bem-vindo aqui a este programa Igreja em Missão pelo Mundo. Aqui que vos fala o vosso Diácono Alex Garcia, diretamente de Worcester, nos Estados Unidos. É sempre uma alegria entrarmos hoje mais uma vez na tua casa e assim falarmos, conversarmos, batemos aquele grande bate-papo e, claro, sempre refletirmos a palavra de Deus, para que possa sempre levar nós mais e mais no caminho da salvação. Sabemos que amanhã, a partir de amanhã, nós entramos então na chamada Semana Santa, correto? É um tempo aonde que o céu ele venha tocar a terra. E de uma maneira profundamente e silenciosa. Isso quer dizer que nós entramos nos últimos passos de Jesus antes dele ir na cruz. Passos que mostra coragem, dor, entrega, mas também mostra vitória e salvação. Assim vamos meditar nesse dia de hoje, falando sobre a festa e a dor, alegria e lamento, ramo e cruz. Observe que no Evangelho mostra que Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumento. Não é um cavalo poderoso, charmoso, lindo, um cavalo branco, um cavalo de raça, mas mostra um significado tão grande a entrada de Jesus. Mostra força, paz, humildade. Analise que você e o povo, os seres humanos, acolhem Jesus com tanto entusiasmo, não é isso? Nós lançamos nossos mantos no chão, você lança o manto no chão, agita ramos de palmeiras e sai gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Mas o seu coração e o coração de toda a humanidade são tão estáveis. E dia depois de você, dia depois de nós, proclamamos isso, falamos: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Os nossos lábios, eles se juntam aos mesmos lábios daqueles que exaltaram, mas também aqueles que agora estão gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Essa é a realidade que somos convidados a refletir sobre isto. Como está o teu coração, amado? Como está o nosso coração? Nós estamos dispostos a acolher Cristo com fidelidade? Ou nós estamos deixando levar pelas multidões, pela circunstância da vida, ou deixa a vida me levar? Antes de entrarmos nesse aprofundamento mais íntimo, vamos então orar, vamos rezar. E assim dizemos: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Senhor Deus, nosso Pai, iniciamos, Senhor Deus, este momento de reflexão com o coração aberto à Tua Palavra e à Tua presença. Queremos te acolher como o povo de Jerusalém te acolheu, com os ramos e louvores.
mas com um coração sincero e disposto a te seguir até o fim. Dai-nos a graça de viver essa Semana Santa com profundidade, com verdade, com coragem. E assim também, por meio deste programa, por meio do website, por meio do Web Rádio Amparo, e por meio do programa Igreja e Missão pelo Mundo, para que cada uma dessas pessoas que está nos escutando agora, neste momento, um convite à conversão, um convite ao amor, um convite à fidelidade. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que compreendemos com um coração cheio de amor, o mistério da cruz, o mistério da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Vindo como seu
Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, queridos, voltamos. Estamos de volta com a nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo. Agora, gostaria de levar vocês a refletirmos um pouquinho sobre a fala que a gente vai falar sobre a vitória e a humildade. Como segmento da nossa entrada, né? Como nós vendo Jesus entrando e agora nós vamos observar. Observe que Jesus, ele começa agora a entrar em Jerusalém. Mas ele não entra como os reis deste mundo. Ele não vem montado, mais uma vez, como falamos no princípio, num cavalo de guerra, cercado de soldados, carregando armas, ou exigindo respeito do povo, com egoísmo. Não, em verdade, ele vem montado num animal chamado, que muitas vezes a gente chama de humilhado, um animal que muitas vezes a pessoa é chamado de burro, mas ele vem montado nesse jumentinho, um animal que mostra para nós a característica simples, mas ele dá para nós, de fato, o símbolo de força, usado por camponeses, usado por viajantes pobres, para poder fazer o trabalho braçal, o trabalho duro. Que contraste, né, amados? Que contraste com essas expectativas humanas, não é isso? O povo, ele esperava então ali o Messias, forte, guerreiro, libertador, político, mas Deus envia um rei que vence com a mansidão. Um rei, ou dizemos um Salvador, que não se impõe, mas que propõe. Um Deus que não se exalta, mas que é obediente. Essa cena da entrada é tão triunfal, é na verdade uma lição de vida para cada um de nós. Jesus está nos dizendo que o caminho da vitória, ele não passa pela arrogância, mas passa pela humildade. O verdadeiro poder está no amor e saber ser amado por aqueles que te feriu. Mais uma vez, o amor, o verdadeiro poder está no amor e saber ser amado por aqueles que os feriu. A verdadeira realeza está no serviço e não em receber. O curioso é pensar que, enquanto a multidão gritava hosana, Jesus já enxergava a cruz. Ele sabia que estava entrando na cidade onde seria traído, abandonado, humilhado, crucificado. E mesmo assim ele entra. Ele não foge. Ele não hesita. Porque o amor ele não recua. O amor, ele se entrega. E a entrada de Jesus em Jerusalém é uma proclamação silenciosa. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Essa a vontade é maior. É isso que quer dizer o quê? É amar até o fim. Amados, observe que quantas vezes em nossas vidas nós preferimos o caminho da aparência. Quantas vezes nós preferimos o caminho da glória. Buscamos aplausos, queremos ser notados, queremos ser valorizados, queremos ser reconhecidos, queremos mendigar amor de todo mundo. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro valor está em fazer o bem sem esperar retorno, em servir sem ser servido, em baixar-se para que os outros sejam levantados.
para a nossa mente humana, se a gente analisarmos esses fatos, para a nossa mente humana, a humildade de Cristo, ela não existe. Ela não existe. Por quê? Porque nós não fomos educados em fazer isso. Como podemos então entender onde Ele que é Deus se fez servo? Ele que é o Senhor do universo lavou os pés dos seus discípulos. Ele que tinha todo o poder escolheu o silêncio diante das acusações. Isso não tem cabimento. Isso nós não compreendemos. Mas isso significa o quê? O que Cristo quer dizer para nós com tudo isso? Humildade é a verdadeira força. Humildade é ser corajoso. Humildade é ter realeza divina. Que nós, tantas vezes, presos em nossos títulos, cargos, egos, vaidade, possamos aprender com aquele que venceu o mundo com o coração manso. Aprender com Jesus, que venceu o mundo com o coração manso. Humildade não é se diminuir. Humildade é saber quem você é e colocar o seu significado a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus, a serviço de salvar almas. Jesus, ele não precisa provar nada a ninguém. Ele sabia quem ele era. E Jesus, ele sabia quem ele era. E por isso pôde abaixar-se sem perder a dignidade. Quem tem essa identidade em Deus, ele não precisa de aplauso. Quem vive para a glória do Pai, ele não precisa se preocupar com a glória que os homens querem oferecer. A beleza da humildade é contemplar essa cena com o olhar de Cristo. Observa, Jesus entra na cidade. Observa essa cena com a beleza da humildade, que está contemplando essa cena com o olhar de Cristo. Mas hoje, Jesus, ele quer entrar em teu coração. Mas Jesus, ele não vem com força, mas ele vem com doçura. Ele não vem roubar a porta do teu coração, mas espera a ser acolhido. A pergunta que fica, amados, é: você está disposto a acolher o Rei que reina na cruz? Ou está esperando o Messias, a sua imagem e semelhança? A entrada de Jesus é um chamado a cada um de nós à conversão. É um convite a trocar os cavalos, os cavalos da vaidade, do egoísmo, pelo jumentinho da humildade. É um apelo para que descemos do nosso orgulho, do tripé que nós nos encontramos e nos tornamos discípulos verdadeiros. O mundo precisa de líderes com o coração de Cristo. O mundo, ele precisa de pai, mãe, filho, catequista, sacerdote, missionário, diácono, bispo, todos os trabalhadores, estudantes, para que eles vivem a humildade com a força de Cristo. Gente que não busca ser o centro, mas que aponta para Jesus, que é o centro de tudo. Por isso, vamos pedir nesse dia de hoje ao Senhor que nos ensine a ser humilde como Ele, que saibamos reconhecer os nossos limites, valorizar o próximo, servir com alegria, amar sem medida, que sejamos ramos de paz onde há guerra, que sejamos os sinais de esperança onde que há desespero, que nós sejamos reflexo da humanidade,
para que Cristo possa reinar no coração de cada um de nós. Que sejamos também o reflexo da humildade do nosso Rei, que é Jesus Cristo. Porque a vitória de Jesus começa aqui, agora, montando no jumentinho, e continua em cada coração que decide viver como Cristo. Que possamos dizer com toda a verdade, com toda a verdade, com toda a verdade do nosso coração: bendito que venha em nome do Senhor. E que a nossa vida seja também uma entrada onde Jesus possa morar, reinar e transformar. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo. Ouça de segunda a sexta, aqui na Web Rádio Amparo, Falando de Direito, com o Dr. Rubem Bruno, especialista em Direito de Família, Civil e do Consumidor, em 3 edições, às 10, às 4 e às 8 da noite. Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet. Ouça todos os finais de semana na Web Rádio Amparo, programa Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo, um momento de reflexão e aprofundamento da fé, de forma leve e acessível, sobre temas da nossa doutrina cristã. Todos os sábados e domingos, à 1 da tarde, aqui na Web Rádio Amparo. Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. É isso aí, amado. Voltamos do nosso intervalos. Estamos aqui de novo com nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela Web Rádio Amparo. E neste momento eu gostaria de nós fazermos mais uma vez, essa reflexão que nós estamos tomando sobre este nosso Domingo de Ramos, mas mostrando para nós sobre a forma de acolhimento e rejeição. Gostaríamos de nós refletirmos nesse momento. Sabemos que o coração humano, ele muitas das vezes é contraditório, não é isso? Eu acredito que vocês sabem dessa parte. O nosso coração muitas vezes é muito contraditório. Nós somos capazes de gestos belíssimos de fé, carinho, generosidade e amor, mas também nós somos frágeis, um pouco instante. Nos deixamos levar pelo medo, pela dúvida, pelo egoísmo, pela omissão, pelas palavras maldosas de outras pessoas. Mas o Domingo de Ramos, nos mostra uma das cenas mais, eu vou dizer assim, mais impactante, né? Podemos colocar assim dessa forma, mais impactante na vida de Cristo. Ele é aclamado por festa, é aclamado com essa festa que o povo está fazendo. Os ramos levantados, o povo sorrindo, alegre, e o povo grita, grita. Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E pouco depois, distantes, poucos dias depois, esses mesmos lábios, eles cantam com tanta raiva, com tanta fúria, com tanto ódio no coração, que acaba gritando e crucificam. Como isso é possível? Como que isso é possível? Como que isso é possível? Como que um coração de um povo pode mudar tão rápido? Tão rápido? Podemos dizer que a resposta é a seguinte, amados. Está na nossa humanidade, ferida pelo pecado. Somos muitas vezes assim apaixonados por Jesus quando Ele vem fazer a obra em nós. Quando eu recebo,
quando vem fazer a obra sobre as minhas orações, quando eu oro e eu sou atendido, como a cura realizada pelo meu parente, pelo meu amigo, quando ele cura, quando ele faz milagre, quando ele vem nos consolar. Mas quando ele nos pede a cruz, o sacrifício, a renúncia, observa, nós nos afastamos de Cristo. Observa, nós ficamos em silêncio, ou até negamos Jesus. O povo então ele esperava o Messias, que libertasse o povo Israel do domínio dos romanos. Eles queriam um rei, eles queriam um político, eles queriam um rei poderoso e de maneira de que pudesse aniquilar o mundo inteiro. Mas Jesus ele veio diferente. Ele veio com uma proposta totalmente ao contrário dos seres humanos. Ele veio com a proposta de amar. Ele veio para curar os corações, não para dominar pelo poder. Quando percebemos que ele não era como imaginamos, muitas vezes nós frustramos, como frustraram o povo daquela época e também como frustra agora as pessoas. Essa frustração não é bem compreendida. Ela acaba gerando o quê? Rejeição. Quantas vezes isto aconteceu com você? Quantas vezes que essas frustrações, que elas não são compreendidas, elas se tornam-se rejeição. Começamos bem na nossa vida de fé, somos cheios de entusiasmo, cantamos, servimos, evangelizamos, nós participamos da missa, nós vamos confessionar, nós participamos de tudo, nós estamos cheios. Mas aí vem as dificuldades, tribulações, as ondas grandes. Aí a gente pensa que Deus ele está em silêncio. Parece que Deus está em silêncio. Aí o nosso coração esfria. A fé vacila. A fidelidade é trocada pelo cansaço. Observa. Essa é a realidade que está mostrando para nós, que está indicando para nós a facilidade com que nós mudamos os nossos discursos. Dependendo da circunstância em que nós estamos vivendo. Quando tudo vai bem na sua vida, na minha vida, todo mundo canta Hosana, Hosana, Hosana. Mas quando nós enfrentamos provações, corremos risco de vida, nós gritamos crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E muitas das vezes não gritamos isso com palavras, mas nós fazemos. Nós colocamos atitude. Gritamos crucifico quando nós escolhemos pecar conscientemente. Quando nós priorizamos o mundo em vez de Deus. Quando nós priorizamos mais o mundo em vez de participar dos sacramentos, de viver a palavra de Deus. Quando nós nos afastamos da oração, da confissão, da Eucaristia, quando julgamos os nossos irmãos, quando alimentamos o rancor, quando nós recusamos a perdoar aqueles que têm nos feridos, quando somos indiferentes com a dor do nosso próximo, do nosso irmão, quando preferimos o conforto da omissão ao compromisso com o Evangelho. A multidão, amados, ele trocou um Jesus por Barrabás. Hoje, muito ainda continua fazendo isto.
trocam o Cordeiro de Deus por falsa segurança, por prazeres passageiros, por idolatrias vazias. Barrabás, ele representa tudo aquilo que não salva, tudo aquilo que parece solução imediata, mas que afasta do projeto de Deus. E pergunta: e Jesus? Permanece em silêncio? Não reage? Não acusa? Não se defende? Porque o amor verdadeiro não se impõe. Ele espera. Jesus, ele espera a tua decisão. Jesus espera a tua resposta sincera. Jesus espera que você se posicione. Você o aclamará apenas quando ele fizer milagre por você? Você somente aclamará Jesus somente quando ele fazer algo que você quer? Ou você será fiel mesmo quando Jesus te levar para a cruz? Essa é uma pergunta que precisa nos acompanhar durante todo o dia da nossa vida. A fé não pode ser movida apenas pelas emoções do momento. Seguir Jesus é uma escolha diária, uma escolha que mantém quando há flores e quando há espinhos, quando se há palmas e quando há cruz, quando o céu está claro e quando parece escuro. Neste momento, convido você, amado, a olhar para dentro de você neste momento. Olha aí para dentro de você. Você não é seu pai, sua mãe, fulano, ciclano, titio, titia, não é seu amigo de trabalho, não. Você. E pergunta para você sinceramente. Se você olhar ainda para o espelho, melhor ainda. Olhar para o espelho, olha no espelho e vê teu rostinho ali. E pergunta da seguinte forma: sou um seguidor constante ou inconstante? Jesus pode contar comigo? Ou ainda troco Jesus por Barrabás nos pequenos, grandes momentos da minha vida? Que a graça de Deus nos ajude a ser fiéis, que possamos proclamar com os nossos lábios, com a nossa vida, hosana ao Filho de Davi, e que esse clamor seja verdadeiro, firme, duradouro, mesmo quando o caminho nos leva ao Calvário. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web rádio Amparo. Já voltamos. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor.
repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração vem a te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração veio a te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor, em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor, em teu altar, Senhor. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, meus queridos amados em Cristo, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós retornamos agora do nosso intervalo com essa nossa programação da Web Rádio Amparo, Igreja em Missão pelo Mundo. E nós estamos aqui refletindo um pouco sobre este nosso domingo que vai chegar agora, que é o Domingo de Ramos. E nessa parte gostaria de lembrarmos e conversarmos um pouco sobre o caminho da dor que nos leva à salvação, mais do que no início vamos dizer que nessa semana que começa para nós de fato entendermos um pouquinho sobre essa Semana Santa. Este domingo vem marcar para nós vamos dizer da seguinte forma, da maior prova de amor que a humanidade já recebeu. A partir deste momento, Jesus ele vai iniciar a sua subida ao Calvário. Ele entra em Jerusalém, como nós falamos antes. Sabemos que em poucos dias será traído, abandonado, será humilhado, será torturado e será crucificado. Mas a beleza de tudo isso é que nós vemos que Cristo ele não recua. Observe, Cristo ele não recua. Cristo tampouco ele se esconde. E tampouco ele se defende. Ele não se defende. Mas é belíssimo, há uma parte maravilhosa. Ele se entrega. Se entrega porque mostra que no início da paixão é também o início da nossa redenção. Jesus ele não morreu por acaso. Ele morreu por amor. Amor por quê? Amor por mim, amor por você, amor por nós. Amor por cada um desses nossos irmãos que se encontram aí ao teu redor. Amor por cada uma dessas pessoas que se encontram ao seu redor aí no seu trabalho, aonde que você se encontra, na sua casa, na rádio, na igreja, no orfanato, na praia, nas outras dominações, em qualquer outros seres humanos vivos
Jesus morreu por cada um deles e também, claro, por cada um de nós, mostrando que o peso da cruz que ele carregava, ou que ele carregará, será feito por causa dos nossos pecados. E a coroa de espinho que ele rasgará a cabeça representa as nossas escolhas erradas. Eu quero dizer da seguinte forma, perdão usar a palavra eu quero dizer, da seguinte forma colocamos para que podemos entender que aquele peso que é a cruz, aquele peso do madeiro, aquele peso que está carregando, são os nossos pecados que ali estão sendo feitos, os nossos pecados que cometemos. E cada vez que nós pecamos, repetimos de novo essa paixão. Cristo mostra que aquela coroa de espinha rasgou a cabeça dele, que representa as nossas escolhas erradas. E cada vez que nós fazemos essas escolhas erradas, nós cravamos de novo essa coroa. Os cravos que transpassaram, que atravessou a mão de Cristo, os pés de Cristo, são sinal da nossa falta de amor, da nossa indiferença, da nossa resistência à graça. Como Nossa Senhora das Graças, que deseja derramar as graças de Deus para toda a nossa humanidade, e quantas dessas graças que quer derramar e muitos de nós não queremos receber, e ela tem tanto para entregar e nós ainda recusamos. Mas observe que Jesus, ele aceita tudo isso que está acontecendo com ele. Aceita carregar a cruz, aceita colocar a coroa de espinho na cabeça dele, aceita os pregos dos pés na mão. Qual o motivo? Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque ele te ama. Porque te ama até o fim. E às vezes ainda você pergunta, por que tanto sofrimento, Senhor? E a resposta silenciosa que Cristo nos dá é, porque eu te amo. A cruz ela não é um escândalo para quem ama. A cruz é a prova da fidelidade. O amor que não passa pela cruz ainda é superficial. Mas o amor que permanece diante da dor, este é verdadeiro. O início da paixão também é um espelho da nossa vida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos o peso de alguma cruz. A dor da perda de algum ente querido, a traição de alguém que amamos, a solidão, o silêncio de Deus, as dúvidas, os questionamentos, a falta de fé, a luta contra o pecado, as feridas do passado, a falta de perdão. Todos nós carregamos algo, mas a diferença está em como carregamos isto. Se carregamos com revolta ou com confiança, se rejeitamos a cruz ou se abraçamos como Cristo, certo de que após ela vem a ressurreição. Lembramos que não há redenção sem cruz e não há vitória sem sacrifício. Por isso que o Evangelho da Paixão é proclamado neste dia para que nos lembramos de que a glória de Deus se manifesta à entrega de Jesus. E que a nossa fé não é uma fé de aparência, mas é uma fé que sangra, que luta, que persevera. Porque o amor verdadeiro sempre passa pela cruz. Lembra para nós que, se a gente pegar aí a nossa Bíblia,
abrir lá em Isaías, no capítulo 53, que descreve o servo sofredor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentando nos sofrimentos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores. Amado, Jesus ele não fugiu da dor, ele assumiu a sua dor. E hoje ele te convida a fazer o mesmo, a não fugir das ondas, das tempestades. E diz para você não esconder através de uma enfermidade, através de mimimismo, através de vitalismo. Mas ele diz para você agora: une a tua dor com a minha dor e oferece a tua cruz como um gesto de amor. A cruz de Cristo ilumina as nossas cruzes. O que antes era instrumento de morte, agora é um sinal de salvação. Assim é as tuas dores, os teus sofrimentos. Entrega-se na mão de Cristo, que Cristo renovará e Cristo fará dessa tua morte algo que levará à salvação. O que antes era motivo de vergonha, agora se tornará trono de vitória. É aqui, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. É aqui, meus queridos amados ouvintes, mora um grande e verdadeiro questão espiritual para nós entendermos. Não tenha medo da cruz, porque onde a cruz também é a presença de Deus, aonde a dor, a redenção, aonde a entrega, a graça. Neste início nós deixamos que o nosso coração seja tocado por este amor que não impõe limite e que a contemplação da dor do Senhor nos leve a valorizar a nossa salvação. Tudo isso mais uma vez foi feito por você, por cada um de nós, para que você fosse livre, para que você tivesse vida, para que você soubesse que mesmo como pecador que tu és, é profundamente amado por Deus. E agora eu faço uma pergunta para que nós podamos entender. O que nós temos feito diante de tanto amor? Pergunta aí para você. O que é que tu tem feito diante de tanto amor? Como nós temos respondido à cruz de Jesus? Ele te deu tudo. Ele te deu tudo. Nós estamos dispostos a dar o que para Jesus? O que nós estamos dispostos a dar para Jesus? Amada, que essa nossa meditação possa estar nos levando a uma gratidão sincera. É mais do que palavras. Que a nossa vida seja uma resposta concreta a este amor crucificado. E assim mais uma vez eu pergunto para você. Você está disposta a dar o que para Jesus? Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura aí. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Todos os dias, de segunda a sexta, às 10h05 da manhã e às 4h05 da tarde, você ouve aqui na Web Rádio Amparo, programa Amor Intercessor, reflexão do Evangelho do dia e uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Às segundas, Padre Valnei Antunes. Às terças, Padre Fábio Escobar. Às quartas, Padre Cadu. Às quintas, Padre José Renan. E às sextas-feiras, Padre Jadilson Ferreira. Programa Amor Intercessor, aqui na Web Rádio Amparo.
de segunda a sexta, às 10h05 da manhã e às 4h05 da tarde. Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, amados, olá, chegamos, estamos de volta, né? Estamos de volta no nosso intervalo. Querido, como é maravilhoso a gente refletir sobre este domingo de Ramos, também refletimos sobre essas palavras que o Senhor tem colocado em nossos corações, para que nós possamos refletir e perguntar para nós que tipo de discípulo sou eu, de que tipo de filho de Deus sou eu, que tipo de seguidor de Cristo sou eu. Estamos assim chegando ao coração dessa nossa reflexão espiritual nesse dia. Até aqui nós contemplamos a humildade de Jesus ao entrar ali em Jerusalém. A instabilidade do coração dos seres humanos, a instabilidade do seu coração diante do mistério da fé. A entrega corajosa de Cristo no início da sua paixão. Agora eu convido a você olhar para dentro de você mesmo. Olha aí para dentro da tua casa, no teu trabalho, onde que você se encontra agora nesse momento. Porque a história que aconteceu há mais de 2000 anos, amados, e lá em Jerusalém, que ainda é viva, ainda existe, ainda está lá, Jerusalém, continua ainda acontecendo. Ela está acontecendo aí em você, aqui em mim. Hoje, Jesus, ele entra não mais pela porta da cidade, o céu. Eu quero dizer isso, amados, que Jesus agora está entrando pela porta do teu coração, pela porta do meu coração, pela porta do nosso coração. E Ele continua a perguntar, a cada um de nós, a perguntar a você na sua intimidade, a perguntar a mim na minha intimidade, a perguntar a nós, a perguntar, você quer me seguir? Ele ainda continua perguntando, você quer me seguir? Você quer me seguir mesmo? Mesmo que isso te leve à cruz? Mesmo que isso te leve à cruz, você quer me perseguir? Você quer me seguir? Você quer me seguir? É fácil a gente aclamar a Jesus quando tudo está bem na nossa vida. É fácil aclamar a Jesus quando tudo está tranquilo. Eu posso acordar cedo, eu posso ir para a praia, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu carro, tenho minha casa, minha família. É fácil aclamar a Jesus quando nós temos tudo e quando tudo está bem. É fácil dizer Hosana, Hosana, Hosana quando o coração está em festa. É fácil dizer tudo isso. Mas eu digo assim, o verdadeiro Filho de Deus é aquele que permanece firme quando o som dos aplausos se encerra. O verdadeiro Filho de Deus é aquele que quando o aplauso se cala, quando vem a dor, quando vem o desprezo, quando vem a humilhação, quando vem a perseguição, quando vem a incompreensão, quando chega a solidão, é neste momento que descobrimos se somos verdadeiros filhos de Deus, se somos verdadeiros discípulos, se somos verdadeiros seguidores, ou se estamos apenas como a multidão, lá na multidão, no meio das festas. A cruz, a gente tem que lembrar que a cruz em nossa vida, ela é inevitável na vida dos filhos de Deus, é inevitável na vida do cristão. E Jesus fala claramente para nós na Bíblia, lê ali na palavra de Deus,
Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me segue. Ele não prometeu uma vida sem dor. Ele não prometeu uma vida sem sofrimento. Ele não prometeu uma vida vivida por amor. Uma vida que gera fruto eterno. Mas algo que precisamos compreender. Nem todo sofrimento é cruz. Nem todo sofrimento é cruz. A cruz de Jesus não foi um castigo, mas é uma escolha de amor. Por isso que a nossa cruz também deve ser carregada com o mesmo espírito, com amor, com fé, com esperança, com caridade, com zelo, com compaixão. A cruz só tem sentido quando está unida à ressurreição. Isso quer dizer o quê? O sofrimento só tem sentido quando isso nos leva à ressurreição, à salvação. Não seguimos um Cristo derrotado. Seguimos um Cristo crucificado e ressuscitado. Um Cristo que passou pela morte para vencer a morte. Um Cristo que nos mostra que o sofrimento não é o fim da nossa vida, mas é o início de uma transformação interior. Por isso que a grande pergunta neste momento é dizer de novo: que tipo de filho sou eu? Sigo a Jesus apenas na procissão com ramos, balançando ramos? Só sigo ali naquela parte onde que é festa, onde que é oba-oba? Ou eu sigo também lá no Calvário? Sigo quando tudo está claro? Ou permaneço mesmo quando tudo parece escuro? Ser filho de Deus, ser cristão verdadeiro, é muito mais do que participar de rito. É se deixar ser transformado por Cristo. Aceitar que muitas das vezes Deus ele quebra as nossas expectativas para nos dar algo muito maior. É o que, amados? A santidade. Não fomos chamados para pequenas coisas espirituais. Não é isto. Nós somos chamados para uma conversão diária. A cruz, ela não é um sinal de derrota. A cruz não é o altar onde o amor venceu o ódio. O sofrimento, a dor, não é um sinal de derrota na sua vida. O que você está passando, depressão, essas coisas, em questões mental, tantas coisas, isto não é derrota na sua vida. Isso não é derrota na sua vida. Onde a luz venceu a trevas, onde o perdão venceu o pecado. Que nosso Hosana, amados, que nosso Hosana seja verdadeiro. Que nosso segmento não dependa simplesmente da circunstância que estamos vivendo. Que sejamos de fato filhos perseverantes. Mesmo quando as palmas não estão sendo transformadas em silêncio. Mesmo quando as festas estão se transformando em agonia. Ou mesmo quando o caminho de largo passa a se estreitar. Porque é na fidelidade silenciosa da cruz que nascem os santos. É ali que o coração se purifica. É ali que o Espírito Santo nos molda. É ali que, aos pés da cruz, que Jesus nos dá o maior presente. A sua própria vida. Derramada por nós. Amados, talvez você esteja carregando uma cruz pesada que você não está conseguindo carregar. Talvez você esteja no meio de uma dor que ninguém está vendo agora. Só você está enxergando.
Só você que está enxergando tudo isso. Só você que está sentindo essa dor inabalável dentro de você. Só você. Mas Jesus quer dizer para você agora: não desista. Não se revolte. Não se enfureça. Não se desespera. Não fique maluco. Não faça as coisas erradas. Não busque fazer algo que possa lhe tirar a vida. Não faça nada com raiva. Mas Jesus está falando agora para você: me entregue as suas dores. Ofereça a mim agora, aí onde você encontra, as suas dores. Me entregue as suas dores. Porque eu estou com você agora. Estou com você agora. E eu não vou te deixar você caminhar sozinho. Estou ao teu lado. Eu vou transformar. Jesus disse: irei transformar as suas dores em alívio. Mas basta você confiar em mim. Jesus disse mais uma vez: ele nunca deixa de caminhar ao lado de quem decide seguir Jesus até o fim. Assim, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela minha, pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Fomos todos salvos pela cruz. O que nos separava já não existe mais, grande é o teu amor. Tua graça nos salvou. Tua graça nos salvou. Meus pecados perdoou. Tua chaga nos salvou. Eu creio em ti. Erguemos nossa voz pra te louvar. Com a minha vida vou te exaltar. Com todo o meu ser vou te adorar. Ele morreu numa cruz por você. Por graça você foi salvo. Por graça você foi liberto. Canta a tua salvação. Por tua graça fomos todos salvos pela cruz. E o que nos separava? O que nos separava já não existe mais, grande é o teu amor. Tua graça nos salvou. Meus pecados perdoou. Tua chaga nos salvou. Eu creio em ti. Erguemos nossa voz pra te louvar. Com a minha vida vou te exaltar. Com todo o meu ser vou te adorar. A morte do pecado tua cruz venceu. A todos revelou o teu amor. Ao mundo deste vida exaltado és. Eu creio em ti. A morte do pecado tua cruz venceu. A todos revelou o teu amor. Ao mundo deste vida exaltado és. Eu creio em ti. Pegue teus braços mais alto que você pode. Nós queremos te exaltar, Senhor, essa noite. Com teu coração, diga pra Ele: seja exaltado. Declara, igreja, vai. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Eu creio em
isso, exalta a Deus. Essa noite é pra Ele. Eu creio em Ti, eu creio, dá pra ser melhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Erguemos nossa voz pra Te louvar. Com a minha vida vou Te exaltar. Com todo o meu ser vou Te adorar. Da morte do pecado Tua cruz venceu. A todos revelou o Teu amor. Ao mundo deste vida exaltado és. Eu creio em Ti. Da morte do pecado Tua cruz venceu. A todos revelou o Teu amor. Ao mundo deste vida exaltado és. Eu creio em Ti. É pra Ele, é pra Ele. Quero ver só você, vai. Seja exaltado. Oh! Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Deus. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Seja exaltado. Oh, na minha vida, na Tua vida. Pra terminar, vai, seja exaltado. Seja exaltado. Oh, seja exaltado. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Oh, maravilhoso Deus. Amém. Olá, amados, retornamos do nosso intervalo. Mais uma vez, sejam vocês bem-vindos. Mais uma vez, agradecer a cada um de vocês por abrir a porta da tua casa para que nós pudéssemos entrar. E assim, nessa parte, nós estamos então sim encerrando o nosso programa de hoje. Nós estamos chegando ao final deste momento dessa meditação, desse encontro íntimo com Deus, que neste domingo de Ramos fomos convidados a entrar com Jesus em Jerusalém, não apenas com ramos nas mãos, mas com o coração aberto na sua presença. Meditamos, amados, sobre essa humildade, refletimos sobre as instabilidades, contemplamos Cristo e fomos chamados à conversão, a decisão de sermos de fato discípulos verdadeiros de Cristo, fiéis até a cruz. É um começo de uma jornada de amor, de um silêncio, de uma contemplação. Semana Santa é o tempo mais alegre que nós possamos viver. E ela começa no coração, no seu coração. Quando nós deixamos ser tocados pela palavra e pela vida de Jesus. Por isso, amados, antes de nós então encerrarmos este nosso programa, eu convido a vocês a rezarmos. E nessa oração gostaria de entregar verdadeiramente e você ter assim dentro de você esse desejo sincero de se unir a Jesus Cristo. E assim rezemos.
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, hoje te acolhemos, Senhor Deus, como o povo de Jerusalém, com os nossos ramos na mão, balançando e cantamos Hosana. Mas nós não queremos parar somente aqui, neste momento, cantando Hosana. Nós queremos te seguir, Senhor Deus, até o Calvário. Queremos ser de fato, sermos teus filhos fiéis, os teus discípulos amados, os teus seguidores. Mesmo quando o caminho da dor for muito duro, mesmo quando vieres as lágrimas. Por isso, Senhor Deus, dá-nos um coração constante, capaz de permanecer contigo nas festas e nas dores. Ajuda-nos a viver essa Semana Santa com profundidade, com silêncio, com reverência. Que cada gesto teu, Senhor Deus, cada palavra tua, ó Pai amado, cada lágrima tua, Senhor Deus, nos conduza a um arrependimento, a conversão e a esperança. Não queremos ser essa multidão que fica gritando crucifica-o, crucifica-o, mas queremos ser como a tua mãe, Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, como João, como as santas mulheres, como os santos que estão contigo até o fim. Dá-nos essa coragem, Senhor Deus. Dá-nos essa fidelidade, ó Pai amado. E quando a cruz pesar, e quando a cruz chegar, e quando as dores vier, e quando a tempestade bater na nossa porta, as ondas dos mares querendo nos afogar, quando o mundo nos tentar nos crucificar, lembramos do teu amor. Lembramos da tua entrega. Lembramos de que vale a pena seguir-te. Que a nossa vida seja um hosana eterno. Um grito de fé, um grito de esperança, um grito de amor. Nós te entregamos, Senhor Deus. A nossa semana, o nosso coração, as nossas cruzes, a nossa família, os nossos filhos e filhas, nosso trabalho. Nós entregamos, Senhor Deus, tudo que temos e somos. Reina sobre nós, Senhor Deus. Reina sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Amém. Amados, que o Senhor os abençoe na sua vida, aí na sua casa, os passos nessa Semana Santa. Que cada celebração, cada silêncio, que cada oração que te leve mais perto do coração de Cristo. E que nesse próximo domingo, ao contemplarmos a ressurreição de Cristo, possamos dizer: eu vivi a Semana Santa com verdade, com fé e com amor. Mais uma vez, muito nós agradecemos a tua companhia conosco. E assim pedimos então a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre aonde que você se encontra e principalmente sobre a tua pessoa. Que Deus em vossa infinita misericórdia, por intenção de Nossa Senhora Aparecida, derramai a bênção sobre cada um de vós, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos amados, até o próximo sábado. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.